quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu falava com o Senhor durante essa semana e eu perguntava para Ele qual seria a mensagem que nós precisávamos de ouvir hoje. E o Senhor, Ele me trouxe essa mensagem do Êxodo 20. E Ele ministrava sobre uma plena comunhão com Deus, o Criador. E eu creio que é tempo desta comunhão, é tempo de nós vivermos essa plenitude com Deus. Mas no meio desta mensagem, o Senhor, Ele quer ensinar umas coisas muito importantes para nossas vidas. Não é que nós todos sabem, não. Quando nós sabemos, nós cumprimos. Como se diz, lei é lei, né? Está aqui um entendido da lei, né? Terrena. Lei é lei, é para se cumprir, é para se cumprir. Está aqui escrito, não é? Se não cumprir, está fora da lei, não é? Eu quero ler aqui alguns versículos para nossa meditação. Êxodo capítulo 20, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E o 7º dia ele descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem as coisas do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo.
deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aleluia. Se ficássemos por aqui, já tínhamos entendido o que o Senhor quer de mim e de você, enquanto estivermos nessa terra. Meus amados, o Senhor, Ele ministrava nessa passagem uma coisa muito interessante para nossas vidas. Por vezes nós fazemos muitas perguntas e às vezes pensamos que não temos respostas, mas temos. O Senhor Deus, Ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Por mais que nós não queremos ouvir as respostas, mas Ele tem. Se queres ouvir uma resposta de Deus, faça a tua pergunta. E não tenha medo da resposta. Aqui, a primeira coisa que nós vimos aqui nessa passagem é o próprio Deus falando com o povo. Direto, sem intermediário. Sem intermediário. Precisamos de coisa melhor. O povo precisava de melhor do que isso, do que o próprio Deus querer falar pessoalmente com a pessoa, com o povo. Se eu perguntasse para você assim, olha, se você tivesse que escolher entre uma intermediação e o próprio Deus falar com você, qual você escolheria? O próprio Deus. Só que tem um porém. Como está a nossa vida? Como está a minha vida e como está a tua vida, para que nós quiséssemos que o próprio Deus fale diretamente conosco? Eu e você temos que estar em plena comunhão com Deus. Porque quando Deus se manifesta, automaticamente você está vendo a manifestação da santidade total de Deus. Você consegue imaginar a dimensão? Até a terra treme, até a terra derrete, até trovões, relâmpagos. Para nós começarmos a entender a grandeza e o poder de Deus. Mas se eu e você tivermos plena comunhão com Deus, vamos ouvir a voz de Deus e não vamos morrer. E aqui nós observamos que isso aconteceu com Moisés. Agora você diz, nossa, coisa sobrenatural. Um chamado para uma vida plena em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero ter uma vida plena com Deus. E eu creio que toda a igreja, você que está nos assistindo, eu creio que você também quer ter uma vida plena com Deus. Mas nessa vida plena com Deus, nós temos regras a cumprir, mandamentos a cumprir, tanto nas leis terrenas quanto nas leis espirituais. Nós temos regras a cumprir, nós temos mandamentos a cumprir. Na lei terrena, eu ando conduzindo sem carta de condução. Eu sou apanhado na paragem de stop. O que vai acontecer comigo? Vou ser preso. E não adianta eu orar, irmãos, e não adianta eu pedir a Deus para me livrar, não, porque eu estou errado.
Eu estou fora da lei. Aí eu pergunto para você: como nós podemos ter uma vida plena com Deus, se nós não queremos ter comunhão com Deus? Se nós não queremos ter compromisso com Deus? Se nós não quisermos automaticamente tirarmos um tempo determinado só para Deus, como nós podemos viver essa plenitude que Deus tem para nossas vidas enquanto nós estivermos aqui nessa terra? Enquanto nós estivermos aqui, porque quando nós não estivermos mais aqui na eternidade, já é plenitude com Deus. Nós já não precisamos de orar para pedir plenitude mais de vida com Deus, porque nós já temos a vida eterna. E nós não podemos, na nossa caminhada com Deus, nesta terra, nós temos que entender: Deus tem o melhor para mim e para você. Só que eu e você temos que entender como alcançar essas bênçãos que Deus tem para nós. Como alcançar essa plenitude que Deus tem para mim e para você. O Senhor tem aqui para nós. O que nós temos que fazer? O próprio Deus se levanta e fala diretamente com o povo. Aí eu pergunto para você: Deus queria ou não queria uma comunhão pessoal? Ele queria. Ele não queria, olha, fala com fulano, por fulano, fala com ciclano, por ciclano. Não, ele falou assim: eu quero falar com vós. Eu que quero falar. Só que por vezes, irmãos, nós vamos entender que nessa passagem, nem todo mundo quer ouvir diretamente de Deus. Porque Deus, Ele fala o que é e ponto final. Se nós tivermos errado, temos que consertar e ponto final, irmãos. Não tem, eu vou ver, vou pensar. Não, com Deus os mandamentos são estes. Está cumprindo os mandamentos? Está na lei do Senhor. Não estamos cumprindo? Estamos pecando contra Deus. E aí automaticamente nós não podemos ter essa aproximação que Deus espera de nós. Por quê? Por causa da santidade de Deus. Como que eu e você podemos aproximar do lugar santo, do santo de qualquer maneira? Sabendo que Deus é santo, sabendo que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos, nossos projetos. Não tem como nós enganar Deus, não. Não, ninguém está vendo. Ninguém falou nada. É porque está tudo tranquilo. Está escondido debaixo do tapete. Ninguém viu, ninguém nada. Está na boa. Não está na boa, não. O Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas. Quando o próprio Deus, Ele se levanta para falar com o povo, nós podemos observar que algo sobrenatural acontece. Então falou Deus estas palavras, dizendo: não foi João nem Manel que falou, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Agora imagina, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, nossa vida normal. Às vezes tem pessoas que têm cargo um pouco mais elevado, ele não quer falar com qualquer um. Se você não fizer uma marcação, nunca mais você consegue falar com ele. Tem que fazer uma marcação, tem que ver se ele vai te atender. E às vezes ele não está fazendo nada, ele está ali sentado na cadeira e não te atende, só por causa do cargo. E aqui nós vemos o próprio Deus se levantar e falar assim: eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa que Deus se levanta para falar com o povo é para fazer lembrar de onde Deus tirou ele. Eu não sei onde você estava quando Deus te chamou. Eu não sei como que Deus te chamou. E eu não sei qual era a sua situação, qual era a tua vida. Deus, Ele quer que você deixe de ser escravo para ser filho. Eu não sei. Talvez você pode perguntar, mas eu não sou escravo, ninguém me escraviza. Talvez o vício. Talvez a idolatria. Talvez a idolatria. Talvez a prostituição. Outros prazeres da carne. Talvez você é escravo de coisas que você pensa que não tem nada a ver. E você está sendo escravo de jogo, de vício, dos afazeres do dia a dia, sendo que você poderia tirar um tempo de comunhão com Deus. É necessário nós entendermos o que é neste mundo que pode nos escravizar. O que pode nos tornar escravo dele. O que nos torna escravo, aquilo que tira a nossa comunhão com Deus, a nossa presença, o nosso tempo com Deus. O Senhor está lembrando para o povo que quando o povo era escravo na terra do Egito, Faraó fazia e acontecia com o povo. O povo sofria sol e chuva ali, como escravo. E aí Deus estava lembrando, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo era escravo. E Deus estava lembrando deles, olha, lembra quando vocês eram escravos. Hoje vocês são livres. A única coisa que eu estou pedindo para vós é santidade. A única coisa que eu estou pedindo é comunhão. A única coisa que eu estou pedindo é tempo. Deus não está te pedindo para você entregar a tua casa para Ele. Ele não está te pedindo para você entregar o teu carro para Ele, não. Ele está pedindo para você te entregar um pouquinho do teu tempo de comunhão com Ele. Porque quando você era escravo, quem poderia tirar você da escravidão? Quem que pode tirar você da escravidão a não ser Deus? Como que você se liberta das coisas que atrapalham a sua caminhada, que atrapalham a sua vida, que ferem sua vida em todas as áreas, a não ser o Deus Todo-Poderoso? Ele te liberta, Ele te transforma, Ele te torna outra pessoa completamente diferente. Ele faz de você um utensílio para carregar a presença dEle, para carregar o amor dEle, para levar outras vidas. Outrora você não valia nada. Você pensava assim, para que eu presto? Para dormir, acordar e amanhã está igual? Amanhã você levar a mesma vida? Não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ter uma vida plena com Ele, nesta nação, nesta terra, enquanto vivemos. O Senhor quer de mim e de você uma vida entregue, uma entrega específica para nossas vidas. Porque o Senhor quer manifestar o sobrenatural dEle em nossas vidas. A exigência que Deus fez para o povo. Irmãos, eu vejo e fico observando esse momento que Deus, Ele chama Moisés para entregar os mandamentos. E nós podemos observar que quando Deus vai fazer isso, Ele já está vendo o povo fazendo tudo errado lá.
E aí Deus lá escrevendo os mandamentos. E vendo o povo fazendo tudo errado. Quando eles lêem, eles vão morrer tudo. Porque está tudo errado. Está tudo errado. Mas antes disso, ele fala com Moisés para pedir que o povo se santificasse. Olha como é que Deus é zeloso. Olha como que Deus preocupa com a minha vida e preocupa com a tua vida. Olha, antes de você chegar diante de mim, santifica a tua vida. Pede perdão pelos teus pecados. Entra em plena comunhão com o Senhor. Para que o Senhor possa ouvir as tuas orações. Para que o Senhor possa falar no teu coração. Para que você possa sentir a presença do Senhor na tua vida. Aleluia. O Senhor, Ele deixa aqui algumas exigências. Quero mencionar aqui algumas, para nós não perdermos muito tempo. Uma das exigências que o Senhor fala e deixa bem claro para nossas vidas. E às vezes nós não tomamos nota. Não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus faz aqui algumas exigências, e Ele fala, não te encurvará a elas, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Irmãos, essa parte de não terás outros deuses, eu quero frisar aqui algumas coisas nas nossas vidas. Nós temos muita coisa a fazer, muitos afazeres no nosso dia a dia. E às vezes nós colocamos outras coisas como prioridade em nossas vidas. E às vezes nós deixamos de acreditar nos milagres do Senhor e colocamos outras prioridades que nós colocamos na nossa cabeça. Ah, se eu fizer assim vai dar certo. Aí, não vou fazer isso para Deus, não vou fazer aquilo. Eu quero perguntar, mas você responde só para você. Qual é a porcentagem que eu e você está entregando para Deus? Não estou falando de dinheiro, irmãos. Não estou falando de dinheiro aqui não. Estou falando a porcentagem da nossa vida em plena comunhão com Deus, da nossa vida de intimidade com Deus, da nossa vida de aliança com Deus, da nossa vida de busca com Deus, da nossa vida de comunhão plena com Deus. Qual é a porcentagem que eu e você estamos entregando para Deus? Se fosse para você fazer uma escala, como que estaria a escala? Será que estaria em toda a linha reta assim? E só um pontinho assim para cima? Ou estaria assim, um dia você está em cima com Deus, outro dia você está embaixo, triste da vida, não quer saber de Deus para nada. Outro dia você quer Deus para tudo, outro dia você não quer saber de Deus. Como está essa porcentagem na tua vida para que hoje, ou amanhã, ou nessa caminhada você tenha uma vida plena com Deus? Como está essa entrega tua? Porque eu acredito e creio que o Senhor está trazendo essa mensagem para a minha vida e para a tua vida. Porque o Senhor quer entregar o melhor para mim e o melhor para você. Mas para mim e para você receber esse melhor, nós temos que ter regras. Nós temos que cumprir. Talvez você possa dizer assim, mas é difícil cumprir. É. Em todas as áreas da nossa vida é difícil cumprir. Mas tudo que nós não cumprimos, o que nós recebemos? Como lei natural.
Tudo que nós não cumprimos, nós recebemos o quê? André? Não é porque nós merecemos, é porque nós não cumprimos. É muito sério isso. Eu não posso chegar num supermercado sem dinheiro, sem nada, e chegar lá e você, olha, eu quero isso, e pegar e sair e ir embora. Isso não tem lei? É um país sem lei? Não temos regra a cumprir? Eu não tenho que pagar nada? E às vezes nós caminhamos com Deus, queremos caminhar com Deus, e nós queremos ser dono da terra e dono do trono de Deus. Queremos entrar no Santo do Santo, fazer o que acontece, e achamos às vezes que temos razão, e que Deus tem que deixar porque Ele é Pai. Não. Temos leis a cumprir, temos mandamentos a cumprir, e temos bênção a receber mediante o nosso comportamento com Deus. É o Senhor que falou isso conosco. É o Senhor que falou aqui na palavra. Se você quiser marcar, marca, lê novamente. Vai lendo para você entender. Aleluia. Mas uma coisa, irmãos, o que acontece no meio do povo é que o povo, ele quer que Deus fala, quer que Deus usa, quer que Deus manifesta. Mas o dia que Deus manda santificar, o dia que Deus manda preparar, o povo tem medo. O povo tem medo, o povo fica assustado. Se eu falasse com vocês assim, olha, Deus vai manifestar hoje aqui em forma de relâmpago. Eu acho que até pedi o irmão, deixa a porta aberta, que eu vou ser o primeiro a sair pela porta. Vai que eu seja chamuscado, não é? Vai que eu morro. Aí quando nós pensamos assim, automaticamente é o quê? Estamos ali falhando em alguma coisa. Não é? Agora, imagina você, em plena comunhão com Deus, em plena entrega, aliançado com Deus. Quando Deus fala, olha, eu vou manifestar hoje com trovões e com relâmpago. Meu Deus, eu quero estar no pé do monte, eu quero presenciar esse mover. Eu quero ver tua presença, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Por quê? Porque nós estamos em santidade, nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com o nosso próximo. Automaticamente, qualquer forma que Deus falar, que vai manifestar, para nós, é a maior alegria do mundo. Que maravilha! O melhor é a manifestação de Deus. Então nós temos que tomar conhecimento, porque o povo, quando Deus falou que ia manifestar, você depois lê um pouquinho mais atrás, você vai ver que o povo estava resmungando com Moisés, porque Deus só falava com ele, só falava com Moisés, e Moisés transmitia para o povo, e o povo falava que queria que Deus também falasse com eles. Aí Deus manda eles santificar, para que Deus falasse com todos eles ao mesmo tempo. Mas quando Deus falou, tá bem, eu vou falar com todos igual, então manda eles santificar, e eu vou falar como que eu vou manifestar assim, 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 assim. E você vai ver no verso 19. No verso 19, disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Já viste? Tanto, o povo queria que Deus falasse pessoalmente com ele. Certo?
automaticamente, é impossível, né? Será que Moisés é melhor do que nós? Será que Moisés é melhor do que nós para Deus falar só com ele? Não, nós também queremos ouvir a voz de Deus, né? Pronto, quer ouvir? Eu vou falar com vocês. E quando Deus falou que ia manifestar com trovões, com relâmpago, sonido de buzina, o monte fumegando, quando o povo viu isso, eles, correu, fugiu. Não quero que Deus manifeste assim, não. Eu quero que Deus manifeste como o Pai, passando a mão na minha cabeça, encobrindo meus erros, encobrindo as minhas falhas, não me repreendendo, me dando tudo que eu quero, mesmo eu estando errado. Esse aqui é o bom Pai, não é? Chumba na escola, mas tem os presentes igual. Esse aqui é um pai bom. Quem é que não quer um pai desse? Agora, um pai que ele enfrenta o próprio inferno só para proteger nossas vidas. E ele vai nos anunciando as armadilhas que o inimigo tem para tentar nos apanhar. Quando nós estamos errados, ele nos corrige e nos chama para perto. Ele nos corrige e nos chama para perto. Olha, esse caminho aí é o caminho da perdição, não vai para aí não. Não vai para aí não, que depois você pode não conseguir voltar e você vai se perder. E a tua vida, ela vale mais do que o mundo para mim. Você quer um amor maior do que esse? Que uma pessoa só vale mais do que esse planeta? Você já viu? Você consegue entender? E às vezes nós ouvimos pessoas falando assim: olha, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, o que eu estou fazendo nesta terra? Aí Deus vai e fala para mim e para você: olha, você vale mais do que prata, vale mais do que ouro, vale mais do que o rubi, vale mais do que o mundo inteiro. Você quer um pai melhor do que esse? Você quer um amor maior do que este? Só Ele que tem esse amor. Ele tem esse amor para entregar para mim e para você. Mas nós não podemos ter medo de estar diante da presença do Senhor. E quando o povo ele tem medo de estar na presença do Senhor, ele pede para Moisés. Olha para você ver. Por que o povo teve medo de Deus? Se eles eram tão certos, se eles eram tão bons, por que eles tiveram medo? Eu pergunto para você, você acha que Deus ia destruir uma pessoa que estivesse 100% aliançado com Ele? Em comunhão, em plena comunhão com Ele? Claro que não. Claro que não. E por que as pessoas tiveram medo? Quando eu tenho a certeza, eu não posso ter medo. Quando eu tenho a certeza da minha salvação, Deus pode falar comigo: olha, prepara que você vai partir hoje. Assim, vamos embora. Quem fica, segue. Dá continuidade. Eu vou para a glória. Mas às vezes quando nós ouvimos: olha, Deus pode te chamar. Nossa, agora e se eu morrer? Como é que vai fazer? Como é que vai ser, gente? Será que eu vou estar com o Senhor? Será que eu vou estar na eternidade? Para onde eu vou? E nós temos que ter essa certeza. Como nós podemos ter a certeza? Seguindo essas instruções que o Senhor deixou para mim e para você. Seguindo essas instruções que o Senhor deixou para mim e para você. Aí Moisés, ele acalma o povo. O povo já estava desesperado. Agora imagina, era muita gente, irmão. E Moisés era só um, né?
Agora imagina. Olha aqui no verso 20. E disse Moisés ao povo: não temais. O povo estava com medo, não temais. Que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O que Deus quer é que nós não pecamos, irmãos. Porque o Senhor quer de mim e de você que nós temos temor às coisas de Deus. Da mesma forma que nós vimos a santidade de Deus, nós temos que ter temor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela nossa vida em comunhão com o Senhor. Nós temos que ter esse temor. E quando nós temos esse temor, automaticamente nós temos tempo para ter essa comunhão com Deus. Nós temos esse tempo para ter essa comunhão com o Senhor. Aí eu pergunto para você: como você pretende ter uma plena comunhão com Deus? Como você pretende? Olha no verso 21. E o povo estava de pé de longe. Para quem clamava para ouvir a voz de Deus de perto, já estava distante, com medo de morrer. Olha só. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Olha a diferença. E Deus falou da mesma forma para o povo. Moisés ouviu da mesma forma. Que Deus ia manifestar com relâmpagos, com trovões. O monte ia tremer, ia sair fumaça para todo lado. Olha, ia ser ali um sobrenatural fora do sério. Todo mundo com medo de Moisés. Eu quero é Deus. Pode vir fumaça, pode vir relâmpago. Eu estou com a minha vida alinhada com o eterno. Estou com a minha vida alinhada com Deus, em plena comunhão com Deus. Eu quero entrar no meio dessa fumaça aí. Eu quero entrar no meio desse relâmpago. Eu sei que eu não vou morrer. Eu vou receber a presença do Senhor. Eu vou receber os mandamentos do Senhor para a minha vida. Olha a diferença. Aqui o povo foge, vai para longe, para quem queria ouvir Deus. E Moisés, tranquilão. Moisés também podia ter ficado assustado, né? Imagina, tanta gente para trás, aquela multidão, tudo para trás, foi mesmo para longe. E Moisés falou assim: Jesus, não fosse no dia de hoje, hein? A igreja assim cheia. Aí eu falo: olha, Deus vai manifestar com relâmpago, com trovão, e isso vai tremer tudo. Aí eu todo mundo fugia, eu ficava sozinho, né? Ih, Jesus, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Não, Moisés não fez isso não. Moisés tinha convicção da comunhão que ele tinha com Deus. Ele tinha plena convicção da comunhão que ele tinha com Deus. E ele falou: vocês não vão? Eu vou. E a palavra do Senhor no verso 21. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde estava Deus. Olha que tremendo. Aí Moisés foi lá. Irmãos, estou na casa do pai, sou obediente a meu pai, ele vai abrir a porta para mim, então eu vou. Não tem problema nenhum, não devo nada. Não devo nada a ninguém. Eu estou na benção. Eu estou na benção. É para ir aonde? É no meio da fumaça, Deus? Então eu vou. Sei que Deus não vai me destruir porque eu estou em plena comunhão com Ele. Estou em santidade. Estou orando, estou jejuando, estou lendo palavra. Estou levando o Evangelho. Tiro o meu tempo com Deus. Procuro estar em comunhão com meus irmãos. Procuro guardar os mandamentos. Vamos então, Deus. Eu tenho plena certeza que o Senhor vai estar comigo. E eu vou ouvir a tua voz. Aleluias. Então Deus
fez uma coisa que muitas das vezes as pessoas preferem que aconteça. Deus terceirizou a conversa. Deus terceirizou a conversa com o povo. Eu só perguntar para vocês, olha, o presidente da República quer uma reunião com todos vocês. Claro, nós vamos lá no palácio do presidente. Vai ser, quem que não quer? Vamos lá então, somos convidados? Vamos. Aí eu falo assim, olha, agora o presidente vai terceirizar, ele vai mandar o assistente dele conversar com vocês. Vocês vão lá? Claro que não, irmão. Ah, assistente do presidente. Eu quero o presidente falando comigo. Não é isso que nós queremos? Então, o que aconteceu naquele dia foi que o povo preferiu que a transmissão dos mandamentos fosse terceirizada. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo, sendo que podia ter sido direto, né? É a mesma coisa, mas olha, ô Miguel, eu preciso falar com o André. Olha, eu vou falar com você e depois você vai falar com o André. Não. Olha, eu te dou um número do André e você fala direto com ele. Não é? É melhor do que terceirizar. Era só um diálogo direto que Deus queria para com o povo. E eu acredito que se isso tivesse acontecido, muitas coisas nos dias de hoje não seria igual. Seria completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? Porque o povo era de coração duro, não queria mudar de vida, não queria andar em comunhão com o Senhor, não queria santificar as vidas deles. Eles eram donos dos seus próprios nariz. Não guardava os mandamentos, não obedecia às leis. Então, quando nós somos assim, automaticamente vai ser multa atrás de multa, né? Como se diz, coima atrás de coima, né, o André? Passou no semáforo vermelho, mais uma. Andou 600, mais 120. Quando você chegar no final do mês, você já tem que deixar o seu ordenado logo na quadra. Olha, fica meu ordenado aí, que esse mês eu andei todo errado. E a nossa vida com Deus? Quando nós chegar diante do Senhor, Ele fazer uma expansão da nossa vida, Ele vai assim, nossa, esse mês você está saldo negativo, hein, meu amigo? Esse mês você já está devendo, não tem nem como derramar bem sobre a sua vida esse mês não, que você já está devendo, como é que eu vou fazer? Seu saldo já passou para o negativo. E às vezes o Senhor vem falando comigo, vem falando com você, e às vezes as pessoas não querem, às vezes o próprio ser humano não quer essa comunhão com Deus, não quer absorver os mandamentos do Senhor e os cumprir, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. É necessário nós cumprirmos os mandamentos do Senhor. Então Deus, Ele terceirizou esse diálogo. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde o céu. Olha para você ver, irmãos. Deus pediu para Moisés falar com o povo assim: olha, vocês viram que eu, o próprio Deus, falei diretamente com vocês, direto do céu, eu falei com vocês. O próprio Deus falou direto com o povo.
E aí vai e frisa novamente: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Olha para você ver. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aquele momento que nós tivemos lá em comunhão está aqui dentro aqui dessa palavra. Olha, em todo lugar onde eu fizer celebrar, no verso 24, final do verso 24, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aonde eu e você estiver mencionando o nome do Senhor, mencionando os feitos do Senhor, levando o evangelho do Senhor, o Senhor, Ele visita nossas vidas, irmãos, e nos abençoa. Olha que interessante. Ser abençoado por Deus é muito simples. Só que essa simplicidade para nós, ela torna um pouco incômoda. Por quê? Porque nós temos que deixar algumas coisas para trás. As nossas manias, as nossos achas e não acha, eu penso e não penso. Nós temos que deixar para trás. E nós temos que colocar em prática. Olha, o que é, Senhor? É isso? Pronto. Vamos fazer isso direitinho. É para, Senhor, está aqui meu tempo, está aqui isso, está aqui isso, está aqui isso. Segundo a palavra do Senhor, irmãos. Uma palavra verdadeira. Uma palavra viva. Que transforma. Que muda qualquer cenário. Eu garanto, se eu e você fizer conforme o Senhor está falando para mim e para você, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Os acontecimentos que nós achamos impossível acontecer em nossa vida, nós vamos ver acontecer. E é necessário nós aliançarmos com o Senhor. Ter uma vida de santidade. Ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque quando estamos em comunhão com Deus, Ele nos abençoa. É promessa do Senhor. Por que um pai não vai abençoar um filho obediente? Me explica. Por que não? Não tem como. A obediência é muito mais forte. Muito mais forte. Quando eu e você obedecemos os mandamentos do Senhor, Ele é poderoso para nos abençoar em todas as áreas. Eu não sei qual é a sua dificuldade nesses últimos tempos, mas uma coisa eu digo para você, mediante essa palavra do Senhor que Ele trouxe no meu coração, você pode fazer um teste. Você pode tirar isso como exemplo. Procura fazer. Arrisca. Procura fazer. E depois você vai ver o resultado que Deus vai trazer sobre a tua vida. Você vai ver e depois você vai ficar até assim. Não. Como é que é possível? Como é que é possível? Você acha que como estava Moisés naquele dia? Não. Nossa, eu estou aqui com Deus. Não. Eu estou aqui com Deus. Olha o privilégio de receber a tábua com os mandamentos. Olha que privilégio. Como não estava a vida dele? Andava flutuando, né?
A plenitude, quando eu flutuando, né, para estar naquele ambiente de glória, estava flutuando, nada tirava a atenção dele. Nada pode tirar nossa atenção, irmãos, na nossa caminhada com Deus. Eu não sei o que está tirando a tua atenção, eu não sei o que tem parado, não sei o que tem bloqueado, até mesmo tem trazido bloqueio para você entender os feitos do Senhor, para você entender os mandamentos do Senhor, para você cumprir os mandamentos do Senhor. Talvez você está sempre a perguntar: por que o Senhor não me abençoa? Por que isso? Por que aquilo? O que está acontecendo? O que eu tenho de errado? O que eu tenho que fazer? Será que eu vou viver mais de 50 anos no deserto? O povo passou 40, será que eu vou viver mais do que o povo no deserto? Não! Tudo existe um começo, um meio e um fim. Tudo existe um começo, um meio e um fim. O Senhor, Ele quer que eu e você vivemos em plenitude de vida com Ele. Amém? Obediência às Escrituras Sagradas, que é a palavra do Senhor. Eu quero frisar uma questão aqui para a minha vida e para a tua vida, que o Senhor ministrou no meu coração. O que tem onde você adora a Deus e que possa despertar em outras pessoas? O que tem aqui? O local onde você adora o Senhor, o local onde você busca a presença do Senhor. O que tem? E o que pode atrair e despertar interesse em outras pessoas de estar aqui? É a presença do Senhor, não é? É a presença do Senhor. Quando nós temos comunhão, quando nós temos santidade, quando nós temos aliança com Deus, quando nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, ali manifesta a presença do Senhor. E quando manifesta a presença do Senhor, há milagres, há prodígio, a sobrenatural de Deus, a cura, a transformação, a salvação. Automaticamente desperta curiosidade ou interesse em outras pessoas em estar nesse lugar, nesse ambiente de glória. O que tem? Nossa, eu vou lá onde é que o Miguel vai. Tem qualquer coisa lá diferente. Eu vou lá ver. Né, Miguel? Eu vou lá. O que tem de interessante lá? O que tem de diferente? Aí quando a pessoa chega, ela é abraçada pelo Senhor. Ela é envolvida com a presença do Senhor, com amor, com a misericórdia de Deus. E automaticamente não tem como falar que não é diferente. Não tem como falar, não, realmente o lugar que você busca o Senhor é diferente. O Senhor toca no nosso coração, o Senhor fala conosco, o Senhor faz coisas, o Senhor faz nós acreditarmos no impossível. Outrora, antes não acreditávamos. Quantas pessoas já falou, olha, com você talvez, não tem mais jeito para você não, mas você já era. Você já era, não tem conserto mais não. Aí você veio para esse lugar, para esse ambiente de adoração, para esse ambiente de busca, para esse ambiente de entrega, para esse ambiente de comunhão,
esse ambiente de santificação, automaticamente o Senhor vai e fala com você: não, você é precioso, você é valioso, você já não é mais escravo, você já posso chamar de meu filho, meu escolhido. O que é necessário para mim e para você vivermos essa plenitude com o Senhor? É necessário que nós entregamos mais, tiramos mais nosso tempo para o Senhor, oramos mais, plena comunhão com Deus, aliança, para que o Senhor venha transformar, venha curar, venha manifestar milagres e prodígio no nosso meio, maravilhas, curas, sonhos sendo realizados, sonho que outrora talvez você, nem vou sonhar mais porque esse sonho está muito alto para mim. Não deixe de sonhar. Entrega seus caminhos ao Senhor. Entrega os teus sonhos, entrega os teus projetos ao Senhor, porque Ele sabe perfeitamente como trabalhar no teu projeto. Amém? Vamos colocar de pé? E lembre-se, quero convidar aqui os irmãos do louvor. E quando você estiver nessa sua caminhada, lembra-se do teu lugar de comunhão. Lembra do ambiente de glória. Lembra que eu e você, com a nossa intimidade, com a nossa entrega, nos despojando das coisas terrenas, nós podemos ouvir a voz do Senhor diretamente, sem precisar de Ele falar: olha, fala com fulano, para fulano falar, para ciclano falar. Não. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Me sinto tão amado. Aleluia, Deus. Escuto teu coração, Oh, Espírito Santo de Deus. pois você me aceitou pra sempre. Nós possamos, Senhor, ter comunhão contigo, Senhor. Teu amor por mim é tão sincero. Nós possamos, Senhor, obedecer, Senhor, os teus mandamentos. Me sinto tão Nós possamos guardar, Senhor, a tua palavra em nossos corações, Senhor. Queremos, Pai, uma vida plena contigo, Senhor, nesta terra. belo saber que sou filho. Aleluia, Deus, aleluia. Que tenho lugar em tua. Obrigado, Senhor, por não sermos mais escravos, Senhor. Não há nada melhor que escutar Aleluia, aleluia. dizendo nossa comunhão é eterna. Esse era aquele momento que Moisés estava com Deus. Você me amou primeiro. Esse é aquele momento que Moisés estava lá com Deus, no meio daquela fumaça.
Aleluia, aleluia. Eu nasci pra te adorar. Eu quero ter essa comunhão, essa plena comunhão, Senhor, para viver nessa terra, Senhor. Eu não quero sofrimento na minha vida. Eu não quero ser dominado pelos vícios. Amor primeiro. Eu não quero ser dominado, Senhor, pelos prazeres dessa terra. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu nasci pra te adorar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Deus. Esse amor não acaba, esse amor é infinito. Esse amor, ele rompe barreiras. Esse amor, ele não tem fronteiras. Não tem fronteira esse amor de Deus em nossas vidas. Seja abraçado por ele nesta noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Abraça, Senhor, nesta noite, Senhor, a tua igreja. Que nós possamos viver em plena comunhão contigo, Senhor, nesta terra, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que Moisés, Senhor, ele entra, Senhor. Ele entra, Pai, na tua presença, Senhor. Mesmo sabendo, ó Pai, da manifestação do Senhor sobre aquele lugar. Mas ele tinha plena confiança, Senhor, na tua vida contigo, ó Pai. Ele tinha plena certeza, Senhor, da tua fidelidade, da tua sinceridade, Senhor, da tua busca, Senhor, da tua santidade, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Às vezes nós falamos que amamos ao Senhor, mas Ele amou primeiro as nossas vidas. E Ele entregou o Seu Filho naquela cruz do Calvário para morrer em prol da nossa vida, em prol da nossa salvação. Mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele derramou o Seu sangue naquela cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para perdoar os teus pecados, para libertar a tua vida, para tirar você da escravidão. Eu não sei o que está escravizando a tua vida no dia de hoje, mas o Senhor quer libertar a tua vida. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te curar. Aleluia. Aleluia. Você me amou primeiro, Aleluia. com amor verdadeiro. Se você ainda não recebeu o Senhor no teu coração, se você ainda não despojou de você mesmo e falou: eu quero servir esse Deus, eu quero servir esse Senhor, eu quero receber este amor no meu coração. Se você quiser, está diante de você nessa noite. Se você quiser se entregar diante do Senhor, você tem liberdade nessa noite.
de falar com o Senhor: eu quero esse amor. Eu quero esse Deus que criou o céu e a terra. Eu quero esse Deus que quer ter comunhão com o povo. Eu quero esse Deus que me chamou, que me escolheu, que me libertou, que me tira dessa escravidão, que transforma a minha vida. Aleluias. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer falar pessoalmente com você. Ele pede coisas simples para mim e para você. Ele só fala comigo e com você assim: olha, santifica. Não faça outros deuses. E às vezes as pessoas têm tantos deuses que é colocado na frente do Deus Todo-Poderoso. Ah não, se eu for ali eu consigo aquilo, se eu for acolá eu consigo aquilo outro. São deuses que levantamos e colocamos ali como se nós conseguíssemos alguma coisa através daquilo. Aí Deus vai e fala comigo e com você: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, um Deus que tirou o povo da terra do Egito, de um tempo de escravidão, libertou eles, transformou, derramou bênçãos sobrenaturais sobre a vida deles, entregou uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra muito boa. E às vezes sabe o que as pessoas fazem? Vira as costas para Deus. Quer fazer tudo do seu jeito, eu que sei. Mas o Senhor nessa noite está falando comigo e com você. É necessário nós voltarmos e observarmos os mandamentos do Senhor e os fazer cumprir em nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida plena com o Senhor nesta nação. Porque eu quero ter essa vida plena com o Senhor. Eu tenho buscado essa vida plena com o Senhor. E o que o Senhor tiver para mim, eu quero. Seja o que for. Ai, não, tá bom, irmãos. Você fala que tá bom. Quando você vira as costas, você fala que quer mais. Então não tá bom. Se tivesse bom, você não reclamava e queria mais. Se tá bom, você tem que... Não fala nada, tá bom, não vou pedir mais nada porque tá bom. Não tá bom, porque você reclama. Então busca essa plenitude com o Senhor. Guarda as palavras do Senhor. E você vai ver que o Senhor aqui, Ele fala na palavra dele. O Senhor é que fala. E eu abençoo vocês. Façam isso. E depois você vai ver que eu vou abençoar vocês. E eu creio que nós vamos ter muito o que falar sobre essa palavra que o Senhor está falando comigo e com você. Eu fiz o que o Senhor falou e o Senhor me abençoou. Coisa tremenda. E Ele quer que eu e você vivemos esse evangelho, não de altos e baixos, um evangelho na plenitude com o Senhor, no nível
nível que o Senhor determinou, no nível que Ele quer de mim e de você. Ele só quer nos abençoar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, viver essa plenitude contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, Senhor, nesta noite. Eu não sei, ó Pai, como que o Senhor transmitiu, Senhor, para cada vida. Mas eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor transmitiu de uma forma especial para cada um. E que essa palavra, Pai, comece a queimar, Senhor, no coração da Tua igreja, Senhor. Para que nós possamos a cada dia viver, Senhor, este tempo de comunhão. Este tempo, Senhor, do sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, nos levar em paz, Senhor, para os nossos lares. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, visitar, Senhor, os nossos entes queridos, nossos familiares. Completar a Tua obra. Os nossos irmãos, Senhor, que estão nas redes sociais, Senhor. Ó Pai, que o Senhor vai de encontro, Senhor, à vida de cada um, Senhor, de uma forma especial. Que a Tua palavra, Senhor, fique registrada, Senhor. E que nós possamos ter, Senhor, este tempo, Senhor. Este tempo, Senhor, de plenitude contigo. Para que nós possamos entrar, Senhor, no Santo do Santo. Para que nós possamos entrar, Senhor, diretamente, Senhor, no Teu trono, Senhor. E não sermos consumidos, Senhor, com a Tua presença. Nos dá uma noite tranquila, guardada e protegida pelo Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Guarda, Senhor, nossos pertences, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pela vida de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, abençoar nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor possa jogar por terra todo espírito migrador, cortador e destruidor em nome de Jesus. E abençoando, Senhor, a Tua igreja com a bênção da prosperidade. Abençoa a vida de cada um, Senhor, de uma forma sobrenatural. Abençoa, Pai, a casa do órfão, da viúva, e os Teus filhos espalhados na face da terra. Te louvamos, Deus, agradecido por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo, e que haja paz em Israel. Você que recebe, diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aleluia.